Vamos fazer uma revisãozinha agora do segundo bimestre? Você lembra mais ou menos que você estudou? Lembra que você estudou Grécia, Alexandre o Grande, Roma também? Eita, assunto complicado, hein? Para você que está começando essa vida escolar mais séria, né? Bom, meus queridos, vou pedir para você pegar o seu livro de atividades, vamos fazer alguns exercícios juntos, né? E aí vamos ver como que a gente faz essa viagem pela Grécia, né? Você vai reparar que no seu canto esquerdo ali tem a referência, né? A questão que a gente está fazendo, qual é a unidade, qual é a página, para você não se perder, né? Eu sei que você é estudioso, que você já está com o seu livro aí na mão, e, gente, deu para perceber, né, no primeiro bimestre, que a Grécia é um conteúdo, é uma civilização muito importante. E agora chegou a hora da gente ver como que era a cultura daquele povo, uma vez que a gente copia muita coisa deles, né? E a Macedônia acabou sendo a herdeira dessa tradição toda, né? Vamos lá? Vamos dar uma pegadinha? Só para você lembrar rapidamente, a cidade de Atenas, que é a grande referência cultural da época, era uma cidade muito voltada para o comércio. Ela ficava no litoral, né? E aí você vê ali essa imagem, né? Como era, né, se imagina, né? A cidade de Atenas. Então você vê a chegada na cidade era pelo mar, o porto ali, né? E a parte murada, importante da cidade, tem uma rua principal. Você está vendo ali aquele monte de barraquinha de camelô lá no meio, lá? Ali fazia-se o comércio. Né? A gente tem lá no alto, né? A Acrópolis, onde tinha os templos, né? A parte da discussão até religiosa, tem o templo mais abaixo ali, como você pode reparar, e ao redor, claro, os camponeses, né? Pois bem, só para você relembrar, foi ali naquela cidade de Atenas que surgiu a democracia, que a gente tanto enche o peito para falar hoje, né? Queremos democracia, só cuidado, né? Que nem todo mundo era privilegiado naquele momento. As mulheres, os escravos e os estrangeiros ou metecos não participavam do modelo. Então você pode ver ali pela proporção que o número de cidadãos era bem pequeno. Por isso que eles faziam a democracia na rua, né? Por isso que eles conseguiam reunir os cidadãos numa praça e fazer toda a discussão. Seria impossível hoje no Brasil você reunir todos os eleitores numa praça para discutir se deve-se ou não, né, pena de morte, se deve-se ou não voltar o futebol, aquela coisa. Bom, é impossível fazer uma discussão dessa no Brasil. Por isso que a nossa democracia é chamada de representativa, né? A gente escolhe alguém para representar a gente. E aí, esse é o nosso grande cuidado, né? Escolher alguém. Pois bem, meus queridos, vamos lá, vamos fazer alguns exercícios? Olha só. Sobre o cotidiano da sociedade grega, marque verdadeiro ou falso. A alimentação na Grécia Antiga baseava-se em fruta, hortaliças, vinho, azeite e peixes. Faz parte do contexto daquelas civilizações antigas, né, pessoal? A alimentação deles, para nós hoje, era uma alimentação assim, nossa, professor, olha que alimentação saudável, né? Frutas, hortaliças, azeite, peixes, né? Olha que bacana. E o vinho? Eles não tomavam vinho assim, puro. Eles misturavam com água. Senão ficava bebaco lá, aquelas discussões filosóficas lá não acabariam nunca, né? Então é verdadeiro. Não havia desigualdade social na Grécia Antiga, pois se tratava de uma sociedade democrática. Aí, pessoal, democracia é uma coisa, igualdade social é outra, né? Então é óbvio que você já estudou, você lembra, né? Que tinha a classe dos escravos, tinha a classe dos estrangeiros, tinha a classe dos grandes proprietários, chamados de eupátridas, né? Em Atenas, esparcíatas em Esparta, e você sabe então que aquela lista é errada. Próximo item. Uma das principais atividades realizadas na Ágora, em Atenas, era o comércio. Como você viu ali, né, o mapa da cidade ali, né? O comércio era realizado naquela rua ali. A Ágora, será que era comércio? Vamos ver a última. Enquanto em Atenas, a principal atividade masculina era a participação política, em Esparta era o militarismo. Então, né, Atenas, a gente já estudou, era uma cidade voltada para o desenvolvimento do cidadão. Esparta, voltada para o militarismo. E aí, pessoal, na Ágora, dá uma olhada lá no mapinha de novo, lá volta o teu videozinho se for o caso. Sim, o comércio era realizado ali. Valeu? Vamos fazer mais uma? Vamos nessa então. Olha o que diz ali, ó. A respeito da religião e da mitologia gregas, analise as afirmativas. Claro que a gente sabe que hoje, para nós, na nossa sociedade supermoderna,
A religião deles e a mitologia é a mesma coisa, né? Mas claro que para eles havia uma certa diferença, né? Olha só, cada um dos deuses gregos tinha sua atribuição, a qual se relacionava com uma força da natureza, uma atividade ou uma profissão. Claro que, como a gente já debateu isso numa revisão anterior, os mitos e as religiões antigas são fundados a partir dos mistérios da natureza. Então, tem um deus que representa o sol, tem um deus que representa a chuva, tem uma deusa lá que representa a agricultura, tem um deus que representa o mundo dos mortos. Então, item 1 é verdadeiro, né? O 2. Os deuses gregos eram fisicamente semelhantes aos seres humanos, diferentemente de alguns deuses egípcios que tinham características antroposomórficas. Os deuses gregos são, como a gente vê, né, nos filmes, das figuras, né, são humanizados, inclusive em sentimento, né? Eles tinham raiva, tinham ódio, tinham inveja, amavam os seres humanos, odiavam, geravam filhos com os seres humanos. Olha o Hércules, por exemplo, né? Ele é um semideus, o Aquiles. Bom, mas vamos lá? Então esse item aqui me parece verdadeiro também, né? Terceiro, os deuses e os heróis são os únicos personagens da mitologia grega. Ah, não, né? Tem um monte de ser humano que faz parte dessa mitologia toda aí, né? Então, acho que eu vou ficar K1 e K2. Vocês também? O que vocês acham? Vamos lá? Beleza? Vamos, estamos entendidos? Vamos em frente? Olha só, pessoal. Uma imagem, claro que é uma pintura, né? Uma imagem mais renascentista, mais moderna, mas representa os deuses gregos, né? Na sua vertente humanizada, né? Deuses, por exemplo, o Apolo lá, declarando seu amor, o Hélio, deus do sol, Afrodite, olha que linda Afrodite, Artemis, e Zeus, né? O grande deus, o rei dos deuses ali, que também não tinha um caráter muito bom, não. Vamos lá? Olha essa questão aqui, ó. Você tem um fragmento de um vaso, e na figura ali, claramente você vê os caras, né, praticando algum tipo de esporte, né? Você vê o cara arremessando dardo, você vê o cara ali praticando a luta, né? E aí vamos ver lá. As atividades representadas no fragmento do vaso estão relacionadas a qual elemento da cultura grega? Letra A, ao teatro grego, com os personagens representando uma tragédia. Letra B, a religião grega, pois apresenta os deuses do Olimpo. As Olimpíadas, uma vez que mostra atletas gregos. A educação em Esparta, pois mostra os jovens recebendo treinamento militar. Então, um dos desenhos ali até podia levar a gente a esse erro, né, do militarismo. Os caras estão lutando ali, né? Mas os outros, olha lá, né? Os caras, né, tocando música, as Olimpíadas também tinham todo esse espetáculo, como hoje, né? Então, pessoal, é uma representação das Olimpíadas, muito importante para eles, porque para eles a Olimpíada era uma festa religiosa. Quando tinha uma Olimpíada, acabava a guerra, eles paravam tudo. E aí eles faziam toda uma ode a Zeus, né? Porque Olimpíada significa o Olimpo. Quem ganhava era considerado um semideus. Vamos em frente? Vamos lá? Olha essa aqui, ó. Relacione cada nome de uma personalidade da Grécia Antiga à sua respectiva área de atuação. Claro que não é o objetivo nosso aqui que você fique louco decorando as coisas, né? Mas só para você ter uma noçãozinha, pô, alguns nomes importantes da cultura grega. Vamos fazer junto ali, ó. Olha só. O Aristófanes está ligado ao teatro. Fazia peças, por exemplo, grandes comédias, né? O Tucídides é o cara da história. Ele começou a escrever uma história mais padronizada, uma história mais voltada quase que para o mundo real, e não para aquele mundo mágico, por exemplo, da Guerra de Troia. O Hipócrates é o cara da medicina. Até hoje, nas formaturas de medicina, as pessoas fazem os juramentos, os formandos, né, de Hipócrates. Juro defender a vida, valorizar a ética e assim por diante. O Arquimedes. O Arquimedes está ligado a um monte de coisa, mas ali nessa questão da gente, ele está ligado à matemática. O Arquimedes é aquele cara, uma curiosidade, né? Que ele descobriu uma maneira de ver se as pessoas estavam roubando o ouro do rei. Ele pesou a coroa que tinha ouro e pesou o ouro lá que tinha sido adulterado e deu diferença no peso. Ele botou na água, né? A quantidade de água que vazou da bacia era a diferença do peso do troço. Tinha ouro a menos. E aí, galerinha, ele saiu gritando pela rua, eureka, eureka, mas ele estava nu. E ele virou piada, mas ele é um cara importante. E o senhor Platão é o cara da filosofia, o amigo de Sócrates, né? Um cara importantíssimo. Só que o Platão,
é um cidadão que escreveu uma obra chamada A República, onde ele era contra a democracia, né? Vamos lá? Vamos mais uma? Eu desafio vocês a olhar esse quadro, analisar esse quadro chamado Escola de Atenas. E eu desafio você aí, queridinho, a nomear ali pelo menos 10 daqueles números ali. São pessoas importantíssimas da história, tanto grega quanto do Renascimento cultural. Tá feito o desafio. E uma coisa muito legal da cultura grega é o teatro. Olha que bacana, né? Hoje você vai num teatro, os atores têm microfone, os atores têm todo um esquema de som. Lá naquela época não tinha isso. E olha o tamanho dessa arena. Os gregos descobriram que construindo em forma de concha, a acústica ajudaria. Lá embaixo o ator falava e não precisava nem gritar. A acústica reverberava o som até o último cara lá em cima. Lá. Legal, né? Os gregos eram realmente muito bons. Vamos lá. A respeito das conquistas dos macedônios, lembra de Alexandre o Grande? Grande mais ou menos, né? O cara tinha 1,55 m de altura, mas o grande conquistador. Marque verdadeiro ou falso. Alexandre determinava a completa destruição de cidades cuja população resistisse ao domínio macedônico. E era assim? Mauzão, destrói tudo, quebra tudo. Os macedônios costumavam fazer oferendas aos deuses da população conquistada. Você que estudou Alexandre o Grande sabe que esse cara ele é o grande responsável pela fusão de várias culturas, como, por exemplo, a egípcia, a babilônia, a grega, a macedônica, dando origem à cultura helenística, né? O Alexandre era um cara que respeitava muito a cultura dos outros povos. Ele usava isso como atributo de conquista, né? Pode ter a tua cultura aí, pode ficar tranquilo, né? Então, acho que eu vou marcar essa aqui. A outra, a utilização de estradas persas foi importante para a expansão territorial dos macedônios. Quando eles invadiram a Pérsia, lembra que a gente revisou um pouquinho disso, falou um pouquinho desse povo? Os persas eram muito famosos na construção de estradas. E aí você vai usar, claro, você invadiu o país, você vai andar no mato? Se os caras têm estrada? Bom, né? Próximo. A construção de centros de estudo e difusão da cultura helênica não contribuiu para a preservação de conhecimentos desenvolvidos pelos gregos. Você construir escolas, você construir bibliotecas, não ajuda na preservação da cultura. O que você acha, amiguinho? Tá errado, né? Falso. Legal? Vamos em frente? Vamos lembrar do Alexandre o Grande? Olha as conquistas desse homem. Ele saiu lá da Macedônia e conquistou praticamente todo o Oriente Médio, chegando até quase a Índia, onde acabou sendo derrotado lá por um povo lá que usava elefantes no combate. Mas mesmo assim, é um dos maiores conquistadores da história, né? Vamos em frente? Mais uma aqui, ó. Relacione a primeira coluna com a segunda. Primeiro item. Quer dizer, o número 1 é grego, o número 2 é macedônio. Primeira lá, aproveitar a estrutura dos povos conquistados em seus domínios. Gregos ou macedônios? Puta, vamos fazer junto ali, olha lá. Os macedônios, onde eles chegavam, eles se apropriavam do que estava bom, do que já estava feito. Inclusive, o Alexandre morou num palácio na Babilônia que tinha pertencido a um rei persa. Para que destruir e construir um novo, se esse aqui está bom? Organizavam-se em cidades-estados, sem haver um poder centralizado. Os gregos, lembra disso? Os gregos, como a gente já revisou, eles não eram uma nação política, eles eram uma nação cultural. Difundiram a cultura helenística do Egito à Índia. Claro que os macedônios de Alexandre, né? E o último, foram militarmente dominados pelos vizinhos que viviam ao norte. Os vizinhos eram os macedônios. Ah, uma curiosidade, se você não sabe, agora vai ficar sabendo. Alexandre foi aluno de Aristóteles. E Aristóteles disse para ele, que ele era jovem, devia ser adolescente, mais ou menos sua idade, assim, um pouquinho mais, que ele era uma reencarnação de Aquiles e Hércules. E o Alexandre acreditou. Imagina eu falar para você, você é o Hércules aí, o futuro. Oh, quero conquistar o mundo! E aí, pessoal, espero que vocês tenham feito uma boa revisão. Claro que esse conteúdo é muito rico, tem muitas informações, mas acho que o quente aí, o importante, a gente conseguiu rever. Espero vocês para a parte 2. Claro que a gente vai pegar Roma agora, né? E bons exercícios, boas aulas. Nos vemos numa próxima aí. Até mais. Valeu!